Nós vamos falar primeiro sobre os aspectos gerais da cirurgia. Eu não sou cirurgião urologista, essas são as pessoas que têm um grande aprofundamento na área, mas vou falar como oncologista de aspectos gerais para dar realmente uma noção para os pacientes e para os homens que são tão interessados nas táticas de tratamento, incluindo a cirurgia. A cirurgia é a tática de tratamento mais tradicional, mais antiga que existe para todos os tumores, isso não é diferente para câncer de próstata. A cirurgia convencional para essa doença é chamada de prostatectomia radical, que basicamente é a remoção da próstata, é a remoção das vesículas seminais e, nos casos de doença mais agressiva, também dos gânglios ao redor da próstata, porque eles podem estarem sendo acometidos pela doença. A cirurgia pode ser feita de 3 táticas diferentes. A cirurgia convencional, chamada aberta, e a cirurgia com acesso laparoscópico através de câmeras, ou, mais comumente, que vem ganhando espaço no nosso meio, a cirurgia robótica. Os homens me perguntam, e meus pacientes, qual é a melhor tática cirúrgica. Na verdade, o que eu explico para eles é que se a cirurgia for indicada e for uma opção aceita por você, você deve perguntar para o seu médico urologista qual é o tipo de técnica que ele se sente mais confortável. Eu falo que é que nem você está na sua casa e sabe o melhor caminho para chegar no aeroporto. Você não pede para o motorista fazer um caminho diferente do que ele sabe fazer, porque ele pode errar o caminho, ele pode demorar mais para chegar. Então a pergunta para o seu médico urologista é: qual é a técnica que você se sente mais confortável, mais familiarizado, que você tem menos complicações? Quando a gente analisa os trabalhos que comparam uma técnica em relação à outra, a percepção é que as chances de cura entre a técnica convencional, que é aberta, ou a técnica robótica são iguais, as chances da doença ser extirpada por completo são iguais, a chance de incontinência e impotência sexual também são muito parecidas. Estudos atualmente têm sido feitos para comparar uma técnica frente à outra, mas os resultados ainda não foram publicados. Portanto, não existe uma técnica melhor do que a outra. Parece que a cirurgia robótica talvez ofereça uma recuperação um pouco mais rápida ao trabalho e às atividades do dia a dia, mas são vantagens relativamente pequenas, porque para nós médicos nós temos 2 pontos importantes em relação à cirurgia: a cura e efeitos colaterais. E a priori não existem diferenças importantes, até hoje pelo menos, entre a técnica convencional e a técnica robótica. Uma outra pergunta que se faz é: posso tirar uma parte da próstata? Porque, por exemplo, meu tumor foi biopsiado só de um lado que veio o câncer, o outro lado não veio o câncer. O problema é que isso não é uma boa ideia, porque geralmente o tumor de próstata, mesmo que ele tenha sido diagnosticado em um lado só da próstata, ele geralmente, quando a gente vê por essa figura, ele é multifocal, com esses vários pontos em vermelho envolvendo os 2 lados. Então, a próstata tem que ser removida por inteiro. E na cirurgia, a próstata é removida e o canal que passa a urina, esse canal ele é reconectado, para que a urina continue saindo pelo pênis de modo normal. Em relação à técnica cirúrgica, basicamente esse é um desenho mostrando o cirurgião fazendo uma incisão convencional e na figura 2 ele removendo a próstata e deixando a uretra ligada à bexiga, que é por onde o fluxo de urina passa. Lembrar que a urina é fabricada nos rins, ela passa pelo ureter, armazenada na bexiga e através da uretra ela é eliminada do nosso corpo. E é importante também que o cirurgião tenta, quando possível, preservar o que a gente chama de feixe vasculo nervoso, que é o responsável pela potência, pela ereção do nosso pênis. Então, essa parte é importante. Por que é importante? Porque quanto mais esse feixe dos 2 lados, esquerdo e direito, consegue ser preservado, maior é a chance do indivíduo ter uma ereção preservada no pós-operatório. No entanto, alguns tumores, eles são grandes, eles avançam em relação ao feixe
vasculo nervoso. E nesse momento, infelizmente, ninguém quer deixar a doença para trás, doença no corpo, o feixe daquele lado é removido para você obter margens de segurança, ou seja, você retirar o tumor por completo, não deixando o tumor residual naquela área. Então, às vezes, você diminui as chances da potência sexual em detrimento de aumentar as chances de cura. E nessa imagem a gente vê então aonde que é a linha de corte do cirurgião, tentando cortar, fazer toda uma dissecção para que o tumor seja removido e tentando preservar o feixe vasculo nervoso e também os músculos da região do ânus. A cirurgia serve para todo mundo? A resposta é não. Aliás, não tem nenhum procedimento terapêutico que serve para todo mundo. Como eu falei, o novo modo de ver a medicina vem olhando para o paciente de um jeito particularizado, ou seja, uma medicina personalizada. Então, a cirurgia é um excelente método de tratamento, mas ela é mais benéfica, como a gente vê, para pacientes geralmente mais jovens, abaixo de 65 a 70 anos. Porque, como a gente vê no gráfico de cima, são os pacientes que têm mais chance de morrer de câncer de próstata. Não porque o tumor no mais jovem é mais agressivo, mas porque quem é mais jovem tem maior expectativa de vida. E como esse tumor tem uma evolução lenta, se você tiver um indivíduo de 80 anos de idade, 85, a chance dele morrer de outras causas nos próximos 10, 15 anos é muito maior do que de morrer de câncer de próstata. E o que a gente vê no segundo gráfico, no gráfico abaixo, mostrando aqui na curva de azul claro, que a mortalidade por outras causas é muito maior do que a mortalidade por câncer de próstata, diferente da primeira curva, da curva acima, que mostra que a mortalidade por câncer de próstata no indivíduo jovem é maior do que de outras causas. Por quê? Porque naquele indivíduo as chances dele ter um infarto, um AVC, uma embolia de pulmão são menores do que no indivíduo mais velho. Então a cirurgia geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente ela deve ser indicada para indivíduos mais jovens, abaixo em geral de 70 anos. Isso não significa que o indivíduo de 75 anos não possa ser operado. Dependendo da sua condição de saúde, da ausência de outras doenças e do tipo de tumor, ele pode sim ser operado. Mas como regra geral, indivíduos mais jovens ganham mais com a cirurgia, indivíduos muito mais idosos ou com outras doenças ganham menos com a cirurgia. E aqui para mostrar como a cirurgia pode ser eficaz, aqui é uma tabela mostrando o nível do PSA e o Gleason. O Gleason, como vocês lembram, é uma classificação para falar quão parecido com o tumor é do tecido normal ou quão diferente ele é. Quanto mais baixa a nota, melhor, porque o tumor é muito parecido com o normal. Quanto mais alta a nota, pior, porque ele é muito diferente. E a gente observa, por exemplo, em pacientes que têm um PSA entre 0 a 4 e Gleason de 6. A curabilidade é de quase 100%, de 98%. Quando o Gleason aumenta um pouco, ou seja, o tumor ficando um pouquinho mais indiferenciado, a curabilidade ainda é de 90%. E mesmo nos tumores muito indiferenciados, a curabilidade é de 78%. À medida que você vai aumentando o PSA e aumentando o Gleason, a curabilidade cai, porque a chance do tumor não estar mais retido naquela glândula prostática é maior e a chance de metástase, então, é maior também. Então, por exemplo, um paciente que tem um PSA acima de 20 e um Gleason de 8 a 10 tem uma chance de cura de 2/3, ou seja, bem menor do que aqueles 98 do outro lado dessa tabela, que são de pacientes com PSA baixo e um Gleason baixo, mostrando um tumor bem diferenciado. A cirurgia é um excelente método de cura, mas como todo tratamento, tem seus efeitos colaterais. E como eu falei, impotência sexual é um deles. A impotência sexual, ela geralmente é muito elevada logo após a cirurgia e a tendência ela é melhorando a potência do indivíduo ao longo dos 2 anos seguintes. Ou seja, o indivíduo que fica impotente com o primeiro, segundo ou terceiro mês da cirurgia, não significa que vai ficar impotente depois de 6 meses ou 12 meses. Porque um percentual significativo dos pacientes vai reganhando a potência ao longo dos meses, se distanciando da cirurgia que foi feita. Quando ela persiste, existem várias estratégias terapêuticas,
Mas, por outro lado, como a medicina avançou muito, hoje percebe-se que mesmo naqueles indivíduos recém-operados, onde quase todos estão impotentes, que vale a pena tratar precocemente, porque a chance de recuperação da potência é maior. E esse tratamento precoce é feito com remédios, como, por exemplo, o Viagra, o Cialis ou o Levitra. Para aqueles indivíduos que, mesmo com as estratégias imediatas de prevenção ou recuperação rápida da potência, se tornam ainda ou permanecem impotentes, existem várias estratégias terapêuticas, como os remédios, as injeções feitas no corpo cavernoso do pênis, o mecanismo a vácuo e as próteses semirrígidas ou as próteses mais modernas, as próteses de 2 volumes ou as próteses de 3 volumes, como a gente vê na figura abaixo. As medicações são geralmente os tratamentos de primeira linha, os de segunda linha são os dispositivos a vácuo, as injeções, e por último, caso nenhuma dessas tenha sucedido, pensa-se então nas próteses penianas, serão as próteses semirrígidas ou as próteses de 2 ou 3 volumes. A maioria dos pacientes, obviamente, prefere as medicações orais, porque elas são mais fáceis e elas são resolutivas para um grande percentual de homens, mas não para todos. E para aqueles que a medicação oral não resolve, aí sim tem que se olhar para outras estratégias. Como, por exemplo, os dispositivos a vácuos. Nessa figura, por exemplo, mostrando o cilindro que é colocado no pênis, uma bomba a vácuo leva o sangue para o pênis, né? E aí depois desse sangue ter ido para o pênis ereto, se coloca um cilindro. É importante mencionar que esses dispositivos são dispositivos vendidos em locais, como por exemplo, locais específicos para isso, não em sex shops. Em sex shops não tem esses dispositivos com essa mesma qualidade. Existem também injeções intracavernosas de medicações que fazem uma dilatação dos vasos sanguíneos penianos, causando ereção. E aqui um desenho mostrando a injeção feita na região do corpo cavernoso e depois da injeção existe uma dilatação dos vasos sanguíneos e o processo de ereção. E por último, as próteses, as semirrígidas ou as próteses de 2 ou 3 volumes, que têm um resultado, na maioria das vezes, excepcionalmente bom, mas como requer para colocar a prótese uma pequena cirurgia, em geral as medicações orais, como por exemplo Viagra, Levitra, Cialis, ou as injeções no corpo cavernoso ou os mecanismos a vácuo são usados muitas vezes antes de se pensar ou de se fazer uma prótese peniana. E aqui o exemplo de uma prótese peniana de 3 volumes. Um outro efeito colateral temido da cirurgia é a incontinência urinária. Incontinência urinária grave acontece em menos de 10% das vezes, mas ela é um fator importante para a perda de qualidade de vida do homem, particularmente o homem ativo. O tratamento consiste inicialmente em exercícios fisioterápicos, e é importante mencionar que, como a impotência sexual, a incontinência urinária geralmente é comum no pós-operatório, mas ao longo de 2 anos, um grande percentual dos homens recupera plenamente a continência urinária. E incontinência urinária grave acontece em menos do que 10% dos pacientes. Quando ela acontece, não foi melhorada com exercícios físicos e sessões de fisioterapia. 2 opções, uma delas é a colocação do sling, que é uma fita colocada embaixo da uretra e que permite que a urina que passa pela uretra seja represada e depois, quando a fita é solta, essa urina seja então eliminada do corpo. Então, o sling é uma das táticas usadas pelos médicos urologistas para tentar evitar em quem já está apresentando incontinência urinária, evitar que ela se perdure, resolvendo ela por conta. E a outra tática para homens que a incontinência perdure a despeito de sessões de fisioterapia, de sessões de exercício físico, até mesmo em alguns casos onde o sling não teve sucesso, é o esfíncter artificial, que basicamente é um aparelhinho em volta da uretra, que pode ser comprimido dependendo do acionamento que se faz por um outro aparelhinho ligado no escroto, e quando a bexiga já está cheia, esse aparelhinho outra vez é descomprimido através do mecanismo de apertar o escroto, e aí a urina sai eliminando de forma natural.
é uma tática com alta taxa de sucesso, mas que é feita em casos que são refratários às medidas convencionais. E aí vem a radioterapia externa. A radioterapia externa que é através de uma máquina, do colimador e do gantry, que a gente chama, onde gera-se um feixe de radiação que vai lesar o DNA do tumor. O paciente fica colocado numa mesa, como vocês podem ver nessas figuras, é feita uma marca, feito como se fosse numa batalha naval, um desenho do alvo para que o tiro da radioterapia seja exatamente certeiro. A radioterapia, ela funciona machucando o DNA do tumor, né? Como a gente percebe nessa imagem, causando então um dano irreversível no DNA do tumor e causando a sua morte. Aqui então é um planejamento, que nada mais é do que quando você vai ser irradiado, o seu médico radioterapeuta vai fazer uma imagem da área a ser irradiada e vai fazer o cálculo dos campos pelo qual a radioterapia vai entrar, sejam campos laterais, campos posteriores, campos anteriores, e também das doses, porque o que a gente quer é que o tumor seja morto, mas a gente quer evitar que os tecidos ao redor sejam afetados, como por exemplo o reto que fica atrás da próstata e a bexiga que fica à frente. E aqui mostra nesse desenho a próstata em cor vermelha, que é onde a dose da radiação é a dose maior, porque é onde o tumor está concentrado. E aqui um outro desenho mostrando os campos, campo 1, 2, 3, 4 e 5, colimando os raios da radiação para uma alta dose na próstata, tentando evitar que doses importantes de radiação cheguem, por exemplo, para o reto, que está atrás da próstata, numa cor azul escura. E aqui um desenho de uma tomografia que é usada para construir as imagens, para que esse planejamento de dose seja feito. Outra vez, a coordenação de quais os campos que vão ser irradiados, ou pelo qual os raios vão passar, e a dose que vai chegar em cada órgão, especialmente na próstata, que é onde o tumor está localizado. E aqui um desenho abaixo, mostrando a radioterapia conformada e a IMRT, que é uma radioterapia mais moderna e consegue acertar o alvo com mais especificidade. Como exemplo, é como se fosse a conformada um míssil que, quando vai atacar a casa do terrorista, pode causar um dano maior nas casas ao redor das pessoas inocentes, e a IMRT, que é um míssil mais teleguiado, que vai ser direcionado na casa do terrorista, poupando as ruas, parques e as outras casas ao redor de gente do bem. Ou seja, a IMRT é usada de rotina na maioria dos grandes centros do mundo, não porque ela cura mais câncer de próstata, mas porque ela consegue entregar doses altas às custas de baixíssima incidência de efeitos colaterais, como, por exemplo, a inflamação da bexiga, que é a cistite, a inflamação do reto, que é a retite. A radioterapia tem 4 indicações, como tratamento inicial da doença prostática, que é a primeira figura, nos casos que os pacientes foram operados e a doença se recidivou, que é o aumento do PSA, chamado radioterapia de resgate. No caso que a doença é operada, mas tem fatores preocupantes para a recidiva, chamada radioterapia pós-operatória. E no caráter paliativo, em indivíduos que, por exemplo, têm uma doença no osso, causando dor, indivíduos que tenham, por exemplo, uma doença envolvendo um nervo da coluna, causando algum tipo de déficit motor ou déficit sensorial. Então, ela é importante não só na doença inicial, mas também na doença que o PSA aumenta depois da cirurgia e também na doença já muito avançada. Os efeitos colaterais da cirurgia, radioterapia e bracterapia, nós já havíamos mencionado lá atrás, mas de forma global, a cirurgia e a radioterapia e a bracterapia têm chances de efeitos urinários parecidos. A cirurgia talvez tenha uma chance um pouco maior de incontinência urinária do que a radioterapia, e a radioterapia tenha mais chance de efeitos inflamatórios na bexiga do que a cirurgia. A cirurgia tem uma chance um pouco maior de causar impotência sexual do que a radioterapia. É importante mencionar que a incontinência ou que a impotência da radioterapia pode vir ao longo dos 2 anos, diferente da cirurgia que ela aparece imediatamente, vai melhorando nesse período.
E a radioterapia pode dar efeitos intestinais, como a retite, coisa que a cirurgia não causa. Um outro ponto importante que é perguntado para nós é quando associar a hormonioterapia com a rádio. Quando o tumor é um tumor muito bonzinho, com características favoráveis, a radioterapia sozinha é suficiente. Quando ele tem características mais preocupantes, a hormonioterapia, por 4 a 6 meses, ela aumenta a chance de cura junto com a radioterapia, comparado só com a radioterapia. E com tumores realmente mais preocupantes, tumores de alto Gleason, PSA muito alto, tumores extensos, aí a radioterapia mais o tratamento hormonal por pelo menos 2 a 3 anos é melhor do que só a radioterapia. Então a hormonioterapia ela é feita nos casos mais preocupantes, mas nem tanto, de curta duração, em geral 6 meses, e nos casos muito preocupantes por 3 anos, porque essa conjunção com a radioterapia oferece maiores chances de cura do que a radioterapia feita isoladamente. Existe ainda a braquiterapia, que é uma forma diferente de radioterapia, onde são colocadas essas sementes vistas na primeira figura acima. Essas sementes são colocadas através de exames de imagem que fazem um planejamento da próstata. É colocado, então, como a gente vê nesse outro desenho, um template na região perineal, próximo da pele, e através dos exames de imagem se visualiza toda a região prostática, e aí vão se colocando através desses templates as agulhas, e são várias agulhas colocadas, todas ancoradas na região da próstata. Esse procedimento demora em geral de 1h30 a 2 horas, as sementes ficam na próstata, não são depois retiradas, são feitos depois exames de imagem para ter certeza que eles estão colocadas corretamente e uma cistoscopia para ver se nenhuma das sementes penetrou a região da bexiga e abaixo uma imagem mostrando então a região da próstata com todas as sementes colocadas emitindo uma dose de radiação na região prostática. A braquiterapia, como a radioterapia externa, é usada na doença localizada. Ela geralmente tem um benefício maior nos pacientes com tumores bem diferenciados, com baixo PSA e com toque retal normal ou com no máximo um nódulo de um dos lados palpáveis. À medida que o tumor vai ficando mais agressivo no microscópio, que o PSA vai ficando maior, que a doença vai ficando mais extensa, o seu valor vai caindo, porque a chance da doença já ter saído além do limite da próstata é muito maior e aí essas sementes não conseguem emitir uma dose de radiação suficientemente efetiva para esses potenciais focos que já se descolaram da próstata. Por isso que ela realmente é indicada só na primeira coluna de pacientes de Gleason 2 a 6, PSA baixo e com toque normal ou no máximo com nódulo no toque retal. Mas existe um outro problema, que é o problema do tamanho da próstata. Se a próstata é uma próstata muito grande e ela tem uma interferência com outras estruturas e o paciente já tem sintomas urinários importantes, a braquiterapia pode causar piora dos sintomas e também não é indicada. E por último, uma conduta na doença localizada é somente a observação. Os nossos pacientes ficam temerosos, falam, mas como eu tenho um diagnóstico de câncer e vou ser só observado? O fato é que a observação aparentemente é muito segura para um grupo de pacientes selecionado, ela não retarda um futuro tratamento e quando ele necessita ser feito, ela não piora a chance de cura. E mais do que isso, vários pacientes talvez observados nunca vão precisar de nenhum tratamento, ou seja, nunca vão precisar de serem expostos ao tratamento cirúrgico ou radioterápico com suas consequentes complicações. Então, esse procedimento, essa estratégia, não deve ser feita de jeito nenhum para todo mundo, mas alguns pacientes, essa estratégia pode ser formalmente discutida. Quem são esses pacientes? Pacientes com PSA baixo, pacientes que o toque retal é normal ou que tem no máximo um nódulo, pacientes que têm um Gleason baixo na biópsia de 2 a 6, que tem pouquíssimos fragmentos daqueles todos biopsiados com câncer e aqueles fragmentos têm um pouco câncer e mais tecido normal. Para quem que ela não é indicada a observação, e sim o tratamento imediato, ou cirúrgico ou radioterápico? Para os pacientes com PSA acima de 10, pacientes que tenham 2 ou mais nódulos na região prostática, um tumor que seja mais extenso,
Paciente que tem um tumor de Gleason 7, 8, 9, 10, ou seja, tumores mais agressivos ao microscópio, que tenham múltiplos fragmentos com tumor daquele total biopsiado e daqueles fragmentos com tumor, que uma boa parte seja tumor e uma menor parte tecido normal. Então, esse grupo de pacientes, a observação não é segura e não deve ser feita. E aqui, então, mostrando exatamente o que a gente falou em forma de tabela, os pacientes que têm mais indicação de ter a observação como opção e pacientes que a observação não é de modo nenhum indicada. Para quem vai ser só observado, você não fala para o paciente volte daqui 5 anos, isso não pode ser feito, é um segmento regular a cada 3, 6 meses, através do toque retal, do PSA e depois de 1 ano a 1 ano e meio, uma nova biópsia. Então esse é o segmento para que você não perca o melhor momento de caso precise tratar, que você trate adequadamente e mantenha as mesmas chances de cura que você tinha caso o paciente for observado por 2, 4, 6, 8 anos, há 2, 4, 6, 8 anos para trás. Isso ainda há métodos genéticos que tentam refinar mais ainda esse segmento para aumentar o grau de segurança de quem pode ser só observado ao invés de ser tratado. E aqui mostrando quais são os critérios para você interromper a observação caso esses critérios surjam. Então, se, por exemplo, no toque retal apareceram nódulos que não tinham antes, nódulos tumorais, se o PSA começou a duplicar seu valor em menos do que 3 anos, ou se a biópsia que foi feita mostrou que o tumor ficou mais agressivo, mais diferente. Então, seja pela mudança no toque retal, mudança no PSA, ou seja, uma duplicação em menos de 3 anos, ou uma mudança no padrão da biópsia, esses são fatores para se interromper o segmento e aí discutir cirurgia ou radioterapia.